Então, bom dia. Bem, como já percebeu, hoje o programa tem de ser feito indoors, porque lá fora está a chover. Imagine só, parece que chegamos ao verão, não é? Para termos chuva. Eu, antes de mais, quero pedir a quem está a ver se me pode informar quanto ao som e à imagem. O João Matos diz que está assim, gostava de ouvir mais uma pessoa. Miguel Macedo também. Eu já estive aqui a ver, de facto, o problema de som que aconteceu na última semana. Não tinha, nem tem rigorosamente nada a ver com o microfone, nem com o nosso sistema de som, era mesmo um problema de aplicação. Bom, como sabe, nós não controlamos as aplicações e, portanto, não há nada a fazer nessa matéria. Bem, depois de feita a introdução, o que é que eu tenho para si hoje? Olha, muitíssima coisa, como é habitual, e eu recordo que nós estamos a fazer a Cor do Dinheiro do dia 26 de junho do ano da graça de 2019. Bem, quando eu lhe dizia há bocadinho que tenho muita coisa para dizer, não estou a brincar, há mesmo muita coisa para dizer, eu já vou à agenda. Quero só alertar aqueles que são fãs e são cada vez mais do Think Tank, o programa semanal de análise da situação económica e política, comigo, com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar, que esta semana vai ser hoje, por volta das 18h30. Portanto, esteja atento, vai valer a pena, até porque no programa de hoje vamos seguir uma das sugestões que um dos nossos espectadores nos deu. Bem, então vamos lá às histórias de hoje. Primeiro ponto, há um estudo que está publicado hoje, salvo erro, no Jornal de Notícias, sobre quem é que tem acesso a certas profissões de prestígio, a cursos de prestígio que depois desembocam em profissões de prestígio. Eu não li o estudo e, portanto, não o vou comentar aqui hoje, mas vou fazer apenas uma referência, que é, o estudo aponta para que para certas profissões e certos cursos vão pessoas cujas pais ou ascendentes já estão naquelas profissões. Bem, isto não abona nada, se for assim, não abona nada em favor daquilo que se anda a dizer desde o 25 de Abril. Mas eu, como digo, não gosto de conclusões precipitadas e, portanto, prometo analisar a matéria e amanhã, ou depois de amanhã, cá estarei para comentar. O que é que tenho para si hoje? Bem, as reformas antecipadas no Estado, ou seja, para quem trabalha no Estado, também não vão ter penalização. Estamos a falar das carreiras contributivas longas, ou seja, 40 anos de contribuições. O Governo vai mesmo avançar com a medida. Bom, deve ser por acaso que você, nos últimos meses, viu sucessivos alertas por parte de instituições internacionais, particularmente a Comissão Europeia, mas também a OCDE, em relação ao nosso sistema de pensões. Ainda há poucas semanas, o último documento da Comissão sobre o sistema de pensões em Portugal alertava para duas coisas. Primeiro, do ponto de vista estrutural, o sistema não está equilibrado. Segundo, o que se tem estado a fazer nos últimos anos por este Governo, eu vou dar dois exemplos, que é aumentos extemporâneos de pensões, extraordinários de pensões, que não têm cabimento naquilo que são as contribuições para o sistema, estão a ser em maior número. Em segundo lugar, têm um peso grande nos gastos do sistema. E, em segundo lugar, esta história de facilitar reformas antecipadas sem penalizações. Neste caso do Estado, em minha opinião, é ainda mais chocante. Porquê? Porque você sabe que quem trabalha para o Estado já tem uma série de regalias que quem trabalha para o setor privado não tem. E não estou apenas a falar do não ser despedido, estou a falar mesmo no sistema de pensões. Se você olhar para aquilo que é a Caixa Geral de Aposentações, que é a segurança social, entre aspas, dos funcionários do Estado, aquilo tem estado sistematicamente deficitário. Ora, eu não consigo perceber, sinceramente, como é que um governo que se diz responsável, que diz que não há um problema com pensões, tem um desequilíbrio estrutural na Caixa Geral de Aposentações e insiste em tomar este tipo de medidas. Não consigo entender. Portanto, é muito provável que nos próximos tempos, aliás, há um dos avisos que você vai ver já a seguir, tem a ver com o Conselho Europeu de Finanças Públicas, mas o mais provável é que nos próximos tempos nós continuemos a ouvir avisos por parte das instituições internacionais em relação à forma como nós gerimos a segurança social e as pensões. Bom, segundo ponto. Rui Rio, eu gostava sinceramente de tirar Rui Rio aqui da agenda do programa. Até porque às vezes há gente no PSD, inclusive gente próxima do PSD, gente próxima não é do PSD, é do Rui Rio, que já me fez chegar a informação de que o Rui Rio não gosta de mim.
E não gosta de mim porque acha que eu estou sempre a criticá-lo e que sou injusto nas críticas e o diabo quatro. Bom, eu volto a dizer, eu não tenho nada de pessoal contra Rui Rio, nem tenho contra António Costa, nem tenho contra Jerónimo de Sousa, Catarina Martins, Assunção Cristas e por aí dentro. Não tenho nada de pessoal. Agora, quando nós fazemos uma crítica, essa crítica não pode ser confundida com questões pessoais, porque não é. E eu vou dar um exemplo. Bom, Rui Rio anda numa campanha, melhor, numa cruzada, há vários anos, com a justiça, em Portugal. E desde que chegou o líder do PST, em vez de abrandar nessa crítica e, sobretudo, olhar para a justiça como problema estrutural, está a fazer exatamente o contrário. Veja o que está a passar neste momento com o diploma que está a chegar à Assembleia da República sobre a alteração do Estatuto do Ministério Público. Bom, eu sei que não é só o PST, é o PS. Bom, mas isto serve para os dois. Qual é o problema? Primeiro, qualquer tentativa de mexer no Estatuto do Ministério Público vai ser sempre polémica, em qualquer momento da nossa vida. Porquê? Porque é suspeita de que se está a tentar controlar o Ministério Público por causa da investigação de certos casos que envolvem classe política é inevitável. Bom, então, se isso é inevitável, a única coisa que um líder político deve fazer nestas alturas é escolher muito bem um momento para fazer isso. Em segundo lugar, as propostas têm de ser sensatas, que é para não deixarem a mais pequena margem de dúvida. Ou seja, qualquer classe profissional, uma corporação, nunca tem interesse em que se mexa nos seus estatutos e privilégios. É óbvio. E o Ministério Público é uma corporação. Bom, portanto, seja a proposta sensata ou menos sensata, o Ministério Público, ou melhor, a parte mais corporativa do Ministério Público vai sempre acusar os políticos de tentarem fazer alguma coisa. Ora, é por isso que as propostas de mudança têm que ser claras, que é para, quando começar a barragem de críticas, quem a propõe vem dizer assim, não, isto é defesa de interesses corporativos. Porque isto não permite fazer o que estes senhores estão a dizer, que é controlar a justiça. Agora, segundo ponto, nós estamos a 3 meses das eleições. Ora, Rui Rio quer comprar um problema com a justiça e deixar que outros partidos e até a própria Corporação Ministério Público passe para o mercado a ideia de que o líder do PST e líder da oposição está a querer controlar a justiça. Isto é do pior bom senso. Quer dizer, chamar bom senso isto é simpático. Não faz sentido nenhum nesta altura. Eu costumo dizer aqui que os líderes, uma das coisas que devem ter é um sentido de oportunidade que lhes permite acertar à primeira. Rui Rio nem à primeira, nem à segunda, nem à terceira. E eu digo isto porque ele já foi alertado para isto várias vezes nos últimos tempos, mas como é casmurro, é teimoso, acha que ele vai conseguir passar a palavra dele para as generalidades portuguesas. Não vai, porque o Rui Rio não sabe falar, não sabe explicar. E estas coisas do escolher momentos mal como ele está a escolher para uma reforma da justiça, não é da justiça, é do Ministério Público, é gravíssimo. Bom, último ponto. A ADSE, reparem da discussão que vem do ano passado. Vem do princípio deste ano, que é, atenção, os preços que os privados estão a cobrar são muito elevados. E a ADSE, nós vamos propor urgentemente novos preços para os privados. Okay. 26 de junho. Quantos meses é que já passaram? Epá, a malta da ADSE é muito lenta. Faites la liaison. Ou será que a história era outra? Era preciso fazer aquela jogadinha de dizer às pessoas, olha, aqueles tipos estão aqui a roubar ou a viver à conta das contribuições dos funcionários públicos. A ADSE. Ou então, é o privado a sacar do público. É esta a ideia. Que é para fazer pandan com a malta que está no governo neste momento e que os suporta, o Bloco de Esquerda, o PCP. É essa a ideia? Bom, eu continuo à espera, como cidadão das tais tabelas que a ADSE disse há meses que ia apresentar aos privados. Disse que era urgente. Remember? Urgente. Está a ver mesmo a noção de urgência da ADSE. Isto é uma vergonha, realmente. Impressionante como certas instituições públicas se assustam com quem está no poder, percebe? E tomam decisões de frete. É impressionante. É das piores coisas que a sociedade portuguesa tem. Bom, então vamos lá à agenda de hoje. E já lá vão 9 minutos de período de ordem do dia. Bom, você
Vou reverter isto. Você lembra-se de ir a vários sítios, mercearia, pastelaria, nos restaurantes não é tanto. É sobretudo mercearias e pastelarias, em que você pagou e a pessoa da caixa diz assim: olha, posso ficar a dever 5 cêntimos? A primeira coisa que me ocorre nessas alturas, eu já disse várias vezes, é assim: oh minha senhora, e se ficar eu a dever assim 5 cêntimos, não é mais simpático? É que você tem mais dinheiro do que eu. Você, a sua instituição, tem mais dinheiro do que eu. É a primeira coisa que me ocorre dizer. Bom, eu lembrei-me disto ontem, quando vi aquela decisão da Caixa Geral de Depósitos de não me pagar juros inferiores a 1€. Bem, então vamos lá fazer contas. Segundo a própria instituição, só quem tem depósitos... estamos a falar de juros de depósitos em um ano. Só quem tem depósitos superiores a 6.670 euros, ou à volta de 6.700 euros, é que pode receber juros de mais de €1. Explicar isto. Em primeiro lugar, isto é verdade. E é verdade porquê? Porque o Banco Central Europeu, que é quem manda nas taxas de juro, está a baixar taxas dos empréstimos aos bancos, ou seja, de cedência de liquidez aos bancos, mas também dos depósitos que os bancos têm no BCE. E, portanto, se os bancos recebem menos pelos depósitos que têm no BCE, também têm de pagar menos a quem deposita dinheiro nos bancos. Recorda-se que este é um assunto que eu tenho tratado aqui sistematicamente. Até aqui tudo bem. Qual é o problema disto? É que a Caixa Geral de Depósitos pôs-se a fazer contas e vai baixar os juros também. Aliás, os juros, se você for ver, até 1 ano, 2 anos, 3 anos, estão todos à volta de 0%. Ou um pouco mais de zero. A razão pela qual eu tenho dito aqui várias vezes que o Governo tem que estar atento a isto. Porque na dívida pública é que se devia subir, mesmo que fosse artificialmente, um bocado as taxas, que é para levar as pessoas a poupar. Porque Portugal tem um problema de poupança. Bem, mas vamos deixar a poupança para daqui a bocadinho para a análise. Vamos à Caixa Geral de Depósitos. O que é que a Caixa vem dizer? Bem, nestes casos, quando houver que pagar juros inferiores a €1, nós não vamos pagar nada. E repare, deste lado do mercado, a malta só se pode mandar ao ar. É óbvio. Primeiro, é um banco público. Com tudo o que isto quer dizer. Ou seja, você fala com a classe política que é desejosa de mexer na Caixa, como se viu pelos casos que nós estamos aqui a analisar nos últimos meses. Você fala com eles, não, a Caixa tem de ser um banco diferente dos outros porque é um banco público. Não pode ir correr atrás da ganância dos outros bancos. Bem, este argumento sensibiliza muito pouco. Mas agora vamos ao outro. Porquê que a Caixa tem situações de empréstimos até 1 ano onde os juros são inferiores a €1? É muito simples. O BCE baixou as taxas de depósitos, como eu lhe disse, e, portanto, a Caixa também tem que baixar, para não perder dinheiro. Porque a Caixa tem que ir devolvendo ao Estado, sob a forma de dividendos, alguns de forma precipitada, como eu já disse aqui, que é o caso do ano passado, 200 milhões de euros que a Caixa entregou ao Estado, mas a Caixa tem que devolver este dinheiro ao Estado e, portanto, não pode perder dinheiro. Bem, agora, qual é o problema desta decisão? São dois. Explicar porque é que a Caixa não quer pagar €1. É muito simples. Os custos de processamento, custos administrativos de processamento dos juros, mandar uma carta para a pessoa para casa, só o valor da carta é mais caro do que o juro que vai pagar. Eu percebo isto. Mas agora vamos ver o reverso da medalha. Ponha-se no lugar do Zé Povinho, do cidadão comum que não tem muita massa para depositar, para aplicar. A Caixa quer fazer outra coisa. Ao dizer assim, se eu não te pago os juros quando for abaixo de €1, nós temos aqui outras ofertas, não necessariamente depósitos a prazo, olha, fundos de investimento, PPRs, outras coisas, onde tu podes pôr o dinheiro e tens uma rentabilidade superior. Eu acho isto muito giro. O problema é que a Caixa faz isto a trouxe-moço. Ou seja, de um momento para o outro, não preparou as pessoas, não fez elucidação aos balcões. Bom, eu já disse à Caixa Geral de Depósitos uma vez, já disse ao Dr. Paulo Macedo, que se for preciso, eu ajudo-os a irem àqueles balcões onde estão as pessoas mais velhas, não é? Que têm dificuldade a perceber as coisas. Eu vou lá como cidadão cabilourense explicar-lhe estas coisas, antes de fazer estes disparates, porque isto é um disparate. Porque não me prepararam a opinião pública para isto. Bem, agora vejam. O que é que a pessoa fica a pensar? Estão a roubar. E a primeira coisa que vem à cabeça, que me veio à minha cabeça, só imagino, ontem, que foi assim, espera aí, quantos casos nós conhecemos de quando ficamos a dever €1 à autoridade tributária, eles vêm atrás de nós que nem cães de guarda.
E mais, como já não pagámos esse euro, espeta-nos em cima com uma pipa de massa de multas, juros de mora e essa coisa toda. E agora o cidadão comum tem toda a razão que vai dizer assim, espera aí, então o Estado vem atrás de mim por causa de €1 se eu ficar a dever ao fisco e vocês não me querem pagar €1. Está a ver o raciocínio que faz o cidadão comum? Com toda a legitimidade. Bom, agora o outro ponto. Espera aí. Vamos ver a seguir. Nós temos uma taxa de poupança baixíssima. Está a baixar. Um país como nós precisa de ter poupança, porque é poupança que financia o desenvolvimento. Ora, nós estamos a passar para as pessoas a mensagem, veja só isto, que é, se tu tens dinheiro para pôr num banco num depósito a prazo, que é aquilo que os portugueses confiam mais, que é um depósito a prazo, e se tu receberes menos de €1, tiveres direito a menos de €1, eu não te vou pagar esse euro. Qual é a mensagem que isto passa? Vou lá. Olha, é melhor gastares a massa, pá. Sempre ficas mais feliz, tiras proveito disso, vai fazer umas fériasitas, compra aí uma nova televisão, vai dar uma voltinha de carro ou à Europa, ou não sei das quantas, porque é melhor tu gastares esses 6.770 euros, em vez de pôres num depósito a prazo que a gente não te paga coisa nenhuma. Ora, é isto que a Caixa está a passar para o mercado. Repare, eu compreendo a situação da administração da Caixa. O que eu não compreendo é fazerem isto nesta altura e, sobretudo, não terem cuidado a explicar isto para o mercado. Aliás, a Caixa é péssima a explicar isto. Não se passou para o Zé Povinho a mensagem de porque é que isto está a acontecer e quais são as alternativas. Por exemplo, a Caixa devia estar a fazer promoção junto dos balcões, sobretudo as pessoas mais velhas, explicar assim, olha, isto é um fundo de investimento, não tem a mesma segurança que um depósito a prazo, mas sabe uma coisa, veja aqui historicamente, nunca tivemos um caso de um fundo de investimento nosso que tinha ido à falência, nunca tivemos um caso de um fundo de investimento nosso que tinha dado menos 2%, é isto que se faz. A Caixa não faz nada disto. A Caixa é um desastre de relações públicas. Como eu já lhes disse aqui, eu já me ofereci para ir aos balcões das pessoas mais velhas explicar isto, não é? Mas pronto, está a ver o desastre que é, não é? Depois de a Caixa estar nas bocas do mundo pelas más razões, insistem em estar nas bocas do mundo. E desta vez por erros da própria administração da Caixa. Mas enfim. Taxa de poupança. 1.100 pessoas em direto, obrigado pelo apoio ao canal. Bom, aliás, devo dizer que nos últimos dias têm sido pastilhas superiores a 1.000, o que é espetacular. Taxa de poupança das famílias. Caiu para 4,5%. Sabe o que isto quer dizer? De cada euro de rendimento que você recebe, você poupa 4,5%. Acha isto normal? Acha isto positivo num país que precisa de poupança? Acha isto positivo num país que tem uma dívida de 120% do produto interno bruto? Está a ver o que é que promove estas coisas, estes desastres, esta decisão da Caixa e as taxas de juros de remunerações de títulos de dívida pública baixíssimos para as famílias? É nisto. Nós devíamos estar a dar às famílias incentivos, nomeadamente fiscais, que é exatamente o contrário do que o Governo vai fazer, para levá-las a poupar mais. Não me venham com a história de nós ganhamos pouco. Sabe porquê? Isto é uma mentira. Já uma vez Mário Centeno pregou esta mentira no Parlamento. Isso é mentira. Vai ver o gráfico de quando nós estávamos sob a intervenção da Troika. Por cada 100 euros, nós chegámos a poupar 13,5. Está a ver? As pessoas só poupam por duas razões. Ou pelo efeito cagaço, perdoem-me a expressão, ou pelo efeito incentivo positivo, que é, eu tenho benefício se poupar esta massa em vez de o gastar. Era aqui que o Governo devia estar a pôr a pedra a toque. Não está a fazer. E deixa que o seu... Bom, também não estou a sugerir que vá intervir na assunto do Paulo Macedo. Mas ninguém segreda assim à Caixa. Pá, caramba, nesta altura, não podiam fazer uma campanha a explicar isto? Pronto. Está a ver o problema. Bem, 19 minutos de programa. Vou deixar a história do déficit externo para outro dia, porque não temos tempo. Porquê? Porque ontem ficámos a saber uma coisa. O Ministério da Saúde abriu concurso para contratar 167 médicos especialistas. A sério, pá. Espera. Ministra Marta, quase temido. A menina esperou
por um momento de aperto das maternidades, agora com toda a gente a dizer que afinal nem as medidas estão a tomar vão resolver o problema, o que é gravíssimo. A menina esperou por este momento para anunciar a contratação de 167 especialistas. Explique-me lá, senhora Ministra, onde é que é verdadeira a sua afirmação no Parlamento da semana passada de que o SNS não está num caos. Número 1. Número 2. Eu ouvi António Costa dizer ontem num comício qualquer aí do PS que não ficaram parados, estão a tomar medidas de médio e longo prazo, estruturais e tal. Pois estão, nota-se, não é? No SNS, então, maravilha. Outro pormenor, a IP, Infraestruturas de Portugal, investiu menos de 50% que estava no orçamento. É como Mário Centeno, vem ao Parlamento, vamos aumentar não sei o quê, 40%. E a gente vai fazer as contas, olha, afinal aumentou 10%. Está a ver o problema? Isto é que deve ser isto que mesmo isso se refere. Estão a preparar o país do ponto de vista estrutural para os problemas. Então, o SNS nota-se, não é? Em cheio. 2 pontos vão ficar para amanhã. O déficit externo voltou e o aviso que o Conselho Europeu Orçamental Europeu nos fez ontem, a nós e a outros países, vai ficar para amanhã. Eu vou terminar com o quê? Com um pormenor que um espectador, eu tenho espectadores muito atentos e fantásticos, que me escreveu assim: você ontem disse que o Carlos César tinha dado ao pontapé no baixo ventre da Catarina Martins. É verdade. Aquela história do o BE não manda, o Bloco de Esquerda não manda. Nem no Parlamento, nem em Portugal. Mas esqueceu-se de fazer outra coisa. Já foi ouvir mensagens de Carlos César e eu fui ouvir. Ele disse mais. Disse assim: esta coisa de facilidades, de queremos dar tudo e não sei o quê. Bom, se fosse assim, voltávamos à bancarrota. Eu não queria ouvir. Espera aí, eu voltei atrás. Ele disse mesmo isto. Voltávamos à bancarrota. Espera aí. Então não é uma parte do PS, sobretudo aquela à esquerda, que recusa que nós tenhamos estado em bancarrota. Não é? Oh, que giro! De vez em quando foge-lhes a boca para a verdade. Desta vez foi a Carlos César. Então como é que é? Nós fomos à bancarrota, ou melhor, nem à bancarrota, é pré-bancarrota, ou não fomos? Segunda pergunta. Quem é que foram os meninos que nos levaram à bancarrota? Quem foi? Foi a Troika? Não foi. Foi o Partido Socialista, não foi? Pois é, das três, uma é do PST, do Balsemão. As outras 2 são do PS. Está a ver? Por aqui se vê. Olha, como dizia a minha mãe, às vezes, mais depressa se apanha um coxo, um mentiroso, do que um coxo. Sendo primo para os coxos. E pronto. Olha, com 1100 pessoas em direto, eu despeço-me de hoje. Não sem antes lembrar outra vez, Think Tank às 18 horas. Amanhã às 8 da manhã, cá estarei eu com a Cor do Dinheiro. Muito obrigado pelo seu apoio e para o final o pedido de sempre, coloque aí um gosto e faça partilhas nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã.